Cuando falabas de la primavera, un poeta decía: podrán cortar las flores, pero nunca podrán matar la primavera. Y creo que estamos pasando en toda la América Latina, aquí en Brasil, situaciones difíciles, golpe de Estado, destrucción de lo que es el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Y Brasil cumple 30 años con su constitución y hay que fortalecerla para que sea respetada. Pero aquí hay algunos ejes. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué ocurre con los diputados, senadores, que fueron los artífices de los golpes de Estado? Pero no solo en Brasil, en toda la América Latina, en Honduras, en Paraguay. Creo que desde ahí es donde debemos construir, en la esperanza, en la construcción, en la solidaridad del pueblo y también en el apoyo, en la solidaridad de muchos países, de pueblos que no quieran esto y que están dispuestos a resistir. Y por eso uno tiene que llamar a la resistencia social, cultural, política, espiritual, para que esa primavera que quieren matar florezca. Queremos y exigimos la libertad de todos los presos y presas políticas, porque queremos nuestra democracia, porque sabemos que solo florecemos colectivamente en una patria grande, justa, libre, diversa, soberana y feminista. Yo concibo que para poder disfrutar una primavera, un florecimiento, tiene que ser por todos. Por eso la eliminación de la desigualdad y el verdadero ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales es una base para poder lograrlo. Brasil luchó para disminuir la desigualdad, eliminar la pobreza y crear mejores condiciones para que hubiera un goce de ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en América Latina no podemos entender por qué está en la cárcel una persona que contribuyó no solamente a Brasil, sino también a América Latina. Y el invierno es que en Brasil se está probando por primera vez un nuevo tipo de golpe de Estado. Un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado judicial y un golpe de Estado mediático, como por ejemplo a Rede Globo. Entonces, ese es el invierno. Y muchos países están viendo que el invierno gane sobre la primavera. Libertad ya para que nosotros podamos también tener nuestra propia libertad e que não haja golpes de estados em plenas democracias. Curitiba tem muito inverno e a gente tem feito várias primaveras em Curitiba. Desde as ocupações, o Ciclo da Democracia, o acampamento agora do Lula. Eu acho que se a gente acreditar e se convencer de que não vai ter primavera mais, no olhar e na ação, a gente não tem por que continuar. Então, acho que mesmo que seja difícil e que os dias sejam de inverno, apesar de estarmos no outono, a gente está vivendo um inverno político terrível no país há 2 anos, eu acho que se a gente não acreditar que vai florescer, a gente desiste. E aí desistir é morrer. E se morrer, não floresce nada. Então acho que temos que alimentar para que brote e floresça e que caiam sementes e que nasçam outras, né? Porque as estações vão se renovando. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito triste, talvez um dos piores, tirando talvez a época assim, pior da tortura, no final dos 60, início dos 70, eu acho que eu não conheço um período pior que tenha vivido. Mas, às vezes, é desse momento mais difícil que nascem as esperanças e as mudanças mais fortes, né? E eu tenho, assim, uma certa emoção ao ver, por exemplo,
o esforço de união que está havendo agora, se não na totalidade, pelo menos em grande parte do chamado campo progressista das esquerdas. Eu, como ministro do exterior, sobretudo, pude acompanhar fora do Brasil o reflexo e a esperança que representava o Brasil, não só pela reforma social, pela justiça social, mas tudo isso num clima de democracia, quer dizer, sem violentar nenhuma prática democrática, sem cercear o direito dos opositores de falarem, e as pessoas querem ver, e elas se identificam com esse Brasil que buscou justiça, que buscou maior igualdade e que, ao mesmo tempo, procurou tratar as relações internacionais de maneira altiva, né? Sabendo enfrentar os poderosos e, ao mesmo tempo, saber ser solidário e compreensivo com os mais fracos. Nesse momento, a gente está vivendo um desequilíbrio. Existe uma força brutal, autoritária, bastante voltada para um egoísmo e uma exclusão, né, para que exista isso, uma força muito pragmática, que vai permitir que alguns sobrevivam e outros sejam excluídos. Essa força deve ser equilibrada com uma outra força que é mais de cuidado, de amorosidade, de cuidados sociais, de partilha, de redistribuição de renda, de bens. Ela tem que se reequilibrar. É assim que a gente vai conseguir sobreviver, é assim que a gente vai conseguir se reencontrar. Quantos movimentos sociais sofreram golpes, quantos movimentos estudantis, movimentos de resistência, eles se reergueram, né? É o que nos resta, é crer nisso, porque muita luta existiu para que a gente tivesse as consciências que a gente tem e pudesse estar trabalhando com essas forças que têm que se equilibrar. É o que nos resta, é voltar para o que há de semente, e muitas sementes, né? Quando a gente mata uma liderança importante, a gente não mata o sonho, não mata a palavra, isso é fato. O sonho se realiza, ele é muito mais forte do que qualquer opressão. É realmente fazer valer leis, fazer valer conquistas, é fazer valer direitos humanos que defendem os seres humanos dos humanos, né? E não adianta você culpabilizar simplesmente as pessoas se você não mudar o sistema. Assim como não adianta a gente pegar um bode expiatório para terminar com uma questão que é sistêmica, que é a corrupção que há, que é a má política. Não é um bode expiatório que vai resolver isso. Ninguém vai impedir que o povo brasileiro reconquiste sua liberdade, os direitos que foram negados, e que nós cheguemos a uma democracia minimamente participativa, que inclua o povo e, mais ainda, inclua a nossa natureza. Então, uma democracia ecossocial. E eu espero que isso seja possível e é aquilo que deve ser. E o que deve ser sempre tem força.